Bom, muito bem, vamos começar a resolução. Muito bem, vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios. Nessa lista vamos estar resolvendo algumas questões sobre probabilidade. Bom, primeira questão ele diz o seguinte: no lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de não sair um número par? Bom, primeiro, o nosso espaço amostral são os números que aparecem nas faces de um dado. Então eu tenho os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Bom, destes números, os números que não são pares são os números ímpares, eles são 1, 3 e 5. Ou seja, a minha probabilidade, que eu vou chamar de P de A, vai ser dada por os meus casos favoráveis. Bom, casos favoráveis eu tenho 3, pois eu tenho 3 números pares e 3 números ímpares. E eu estou interessado nos números ímpares. Logo, tenho 3 números ímpares, 3 casos favoráveis, sobre o meu espaço amostral, que são os 6 números, tá? Que eu tenho representados nesse conjunto. Então, 3 sobre 6. Bom, então a probabilidade P de A vai ser igual a... Note que eu posso simplificar numerador e denominador por 3. Certo? 3 dividido para 3, 1. Sobre 6 dividido para 3, 2. Ou seja, P de A vai ser igual a... Bom, eu quero representar essa probabilidade na forma de porcentagem. Então, primeiro vou escrever ela na forma decimal, ou seja, eu vou dividir 1 por 2. Não consigo dividir, acrescento 0, 0 e vírgula. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10 não falta nada. Então, essa probabilidade representada na forma decimal vale 0,5. Bom, e para transformar isso numa porcentagem, basta multiplicar a forma decimal por 100. 0,5 vezes 100. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Agora, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0 é 0. E 0 vezes 1 ainda é 0. Somando, eu vou ter o seguinte: 0, 0, 5 mais 0 ainda é 5, e baixo 0. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, eu chego à conclusão que a probabilidade que eu desejo, ela é igual a 50%. Certo? Então, a probabilidade de sair um número que não é par, tá? É de 50%. Próxima questão. Bom, na próxima questão ele diz o seguinte: um professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentar um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos numerados de 1 a 13, que foram sorteados aleatoriamente. Qual é a probabilidade do primeiro cartão retirado da urna ser um número maior que 8? Bom, primeiro, eu tenho os números de 1 a 13, então eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Certo? Bom, esse é meu espaço amostral que contém 3 elementos. Certo? Então, eu vou chamar de P de A, a probabilidade que eu desejo, que é a retirada do primeiro cartão ser um número maior que 8.
Bom, números maiores que 8 eu tenho 9, 10, 11, 12 e 13. Ou seja, eu tenho 5 números. Então, minha probabilidade P de A vai ser igual a os casos favoráveis, que são 5, sobre o espaço amostral 13. Ok? Bom, então, agora eu vou ter que a minha probabilidade P de A vai ser igual a... Vou dividir aqui no rascunho 5 para 13. Certo? Bom, não consigo dividir. Então, acrescento 0, 0 e vírgula. Certo? Bom, 50 dividido para 13. 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Então, 39 para 50, faltam 11. Não consigo dividir, vou acrescentar 0. Certo? 110 dividido para 13, 8. 8 vezes 3, 24. Vem 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Então, eu fico com 104 para 110, faltam 6. Ok? Bom, aí, veja só. Vou acrescentar 0, certo? E vou dividir 60 para 13. Isso vai dar 4, certo? 4 vezes 3, 12. Vem 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Então, 52 para 60, faltam 8, certo? Bom, não consigo dividir, acrescento 0, fico com 80, tudo bem? 80 dividido para 13 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Certo? Então, 78 para 80, faltam 2. Ok? Bom, vou acrescentar um 0. 20 dividido para 13, 1. 1 vezes 13 é 13. Para 20, faltam 7. Certo? Bom, eu vou parar por aqui e vou pegar esse decimal com 4 casas decimais, tá? Como esse cara aqui é 1, tá? Eu não posso arredondar a próxima casa, então eu vou dizer que essa probabilidade ela vai ser aproximadamente 0,3846. Tudo bem? Muito bem. Bom, então a probabilidade P de A vai ser igual a bom, vai expressar na forma de porcentagem, eu vou multiplicar 0,3846 por 100, certo? Então, fazer 0,3846 vezes 100, tá? É a mesma coisa de eu andar com a vírgula da esquerda para a direita, 2 casas. Então, fico com 38,46. Então, a probabilidade que eu procuro é de aproximadamente 38,46%. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, na terceira questão, ele diz o seguinte, veja só.
Uma carta é retirada ao acaso de um baralho de 52 cartas e ao mesmo tempo uma moeda é lançada. Qual é a probabilidade de se obter uma carta vermelha, certo? E cara. Primeiro, em um baralho comum de 52 cartas, eu tenho 26 cartas vermelhas, certo? E tenho cartas pretas, eu vou ter 26, tá? Então vou anotar aqui, ó, 26 cartas pretas, certo? Aí veja, para moeda eu só vou ter duas possibilidades, tá? Que é cara ou coroa, certo? Tudo bem? Eu vou indicar carta vermelha pela letra V, carta preta pela letra P, a face cara pela letra K e a face coroa pela letra C, certo? O meu espaço amostral para esse evento vai ser dado por 52, tá? Que são as 52 possibilidades na extração de uma carta, vezes 2, que são as duas possibilidades que eu tenho ao lançar uma moeda. 52 vezes 2, 104. Então, meu espaço amostral tem 104 elementos. Tudo bem? Bom, note o seguinte. Suponha que eu lancei a moeda e obtive cara, certo? Bom, eu posso extrair uma carta e tirar uma carta vermelha, certo? Por outro lado, supondo que eu tirei cara, quando eu extraio uma carta, ela pode ser preta, certo? Agora, supondo os casos que eu joguei a moeda e tirei coroa, quando eu extraio uma carta do baralho, ela pode ser vermelha, certo? E por fim, tem o caso que eu obtive coroa na moeda e extraí uma carta preta, certo? Bom, note o seguinte. Para face cara, eu tenho 26 possibilidades de cartas vermelhas, como também tenho para face cara 26 possibilidades de extrair uma carta preta, certo? Se eu obtive coroa, tem 26 possibilidades de extrair uma carta vermelha. E por fim, se eu obtive coroa, há 26 possibilidades de eu tirar uma carta preta, certo? Bom, então, veja só. O caso que eu estou interessado é o caso em que eu obtenho uma carta vermelha e cara, certo? Bom, eu indiquei a face cara pela letra K, certo? E carta vermelha pela letra V. Então eu estou interessado nesse caso que eu estou circulando, certo? Bom, então a minha probabilidade, que eu vou chamar de P de A, vai ser dado por a razão entre os casos favoráveis, que são 26, tá? 26 possibilidades de eu extrair uma carta vermelha e obter cara, sobre o meu total de elementos, que é 104. O meu espaço amostral tem 104 elementos, certo? Bom, eu posso simplificar numerador e denominador por 26, certo? Daí eu vou ficar com a probabilidade P de A sendo igual a 26 dividido para 26, 1. 104 dividido para 26, 4. Certo? Bom, posso multiplicar numerador e denominador por 25, certo? Posso
fazer isso sem alterar o resultado. Ou seja, a minha probabilidade P de A vai ser igual a 1 vezes 25, 25. 4 vezes 25, 100. Certo? Bom, como uma porcentagem é uma fração cujo denominador é 100, eu posso concluir que a minha probabilidade P de A vai ser igual a 25 sobre 100, 25%. Certo? Tudo bem? Bom, próxima questão. Em uma pesquisa de mercado realizada com 20.000 consumidores sobre a preferência entre duas marcas de fraldas descartáveis, verificou-se que 12.000 usam a marca X, 10.000 usam a marca Y e 2.000 pessoas usam as duas marcas, certo? Usam ambas, ou seja, usam X e Y, certo? Aí a empresa que contratou a pesquisa escolheu aleatoriamente uma pessoa que disse utilizar a fralda da marca Y para responder algumas perguntas. Qual é a probabilidade de essa pessoa escolhida utilizar também a fralda da marca X? Veja só. Bom, para essa questão eu vou utilizar o diagrama de Venn, tá? E vou fazer círculos para me auxiliar. Eu vou dizer que esse círculo azul é da marca X. E o círculo preto é da marca Y. Bom, então eu tenho o seguinte, veja bem. 2.000 pessoas que usam ambas as marcas. Então, na interseção eu vou ter 2.000, certo? E depois eu vou preencher da seguinte forma, ó. Utilizando a marca Y, eu tenho 10.000. Só que desses 10.000 eu já coloquei 2.000. Então, 10.000 menos 2.000, 8.000, certo? Agora, da marca X, eu tenho que 12.000 pessoas responderam que utiliza ela. Só que dessas 12.000, eu já coloquei 2.000. Ou seja, 12.000 menos 2.000 vai me dar 10.000, certo? Muito bem. Aqui eu tenho feito o meu diagrama. Ó, ele auxilia a gente ver essa situação, certo? Muito bem. Agora, qual é a probabilidade da pessoa escolhida, além de utilizar a fralda Y, também utilizar a fralda X? Ou seja, as pessoas que fazem isso são as pessoas que estão na interseção dos conjuntos, ou seja, 2.000 pessoas, certo? Então, a minha probabilidade, que eu vou chamar de P de A, vai ser igual a os casos favoráveis, que são 2.000, sobre o meu espaço amostral. Bom, note o seguinte, o meu espaço amostral ele não vai ser os consumidores, tá? O total de consumidores. Por quê? Porque ele me informou que a pessoa escolhida ela já utiliza da marca Y. Então eu vou ter que considerar o espaço amostral de todas as pessoas que utilizam a marca Y, ou seja, 10.000, certo? Bom, note o seguinte, eu posso cortar uma quantidade conveniente de zeros
no numerador e no denominador. Então eu vou cortar 1, 2 zeros no numerador, 1, 2 zeros no denominador, certo? Daí eu tenho o seguinte, veja bem. A minha probabilidade P de A vai ser igual a 20, tá? Sobre 100. Por que essa escolha de cortar apenas 2 zeros? Porque ficou em um valor conveniente no denominador, que eu concluo que a probabilidade P de A vai ser dada por... Bom, quero escrever isso na forma de porcentagem. Uma porcentagem é uma fração de denominador 100. E eu já tenho isso. Então, veja, 20 sobre 100. Isso equivale a 20%. Certo? Tudo bem? Então, próxima questão. Na próxima questão, ele diz: uma carta é retirada ao acaso de um baralho de 52 cartas. Qual é a probabilidade de não sair, tá? Copas. Bom, em um baralho comum, eu tenho a seguinte coisa. Eu tenho 4 naipes, certo? Deles, eu tenho espadas, certo? Paus, copas e ouro, certo? E para cada um desses naipes eu tenho exatamente 13 cartas, certo? Certo? Bom, então veja. A probabilidade de não sair copas pode ser dada da seguinte forma. Se eu chamo de P de A, a probabilidade de sair copas, eu vou chamar de P de A barra a probabilidade de não sair copas. Isso vai ser calculado da seguinte forma, ó. A probabilidade de um evento não acontecer é dado por 1 menos a probabilidade do meu evento acontecer, certo? Então a probabilidade de não sair copas, P de A barra, vai ser igual a 1 menos a probabilidade de sair. Bom, a probabilidade de sair vai ser dada por os casos favoráveis, certo? Que são 13, tá? 13 resultados onde eu tenho copas sobre o meu espaço amostral de 52 cartas, certo? Bom, então a minha probabilidade de não sair copas vai ser igual a, olha só, esse cara não tem numerador, a gente pode colocar 1, certo? E o mínimo múltiplo comum entre 52 e 1 é o próprio 52. 52 dividido para 1, 52. 52 vezes 1, 52. Menos, certo? 52 dividido para 52 dá 1. 1 vezes 13 é o próprio 13. Daí a minha probabilidade de não sair copas vai ser igual a 52 menos 13, 39, certo? Isso sobre 52. Tudo bem? Bom, aqui eu posso simplificar numerador e denominador por 13
certo? Ou seja, a minha probabilidade de não sair copas vai ser igual a 39 dividido para 13, dá 3, certo? 52 dividido para 13, dá 4. Tudo bem? Bom, eu posso multiplicar numerador e denominador por 25, certo? Daí eu vou ter o seguinte: a probabilidade de não sair copas vai ser igual a 3 vezes 25, 75, sobre 4 vezes 25, 100. Bom, como a probabilidade é uma fração cujo denominador é 100, a probabilidade de não sair copas é de 75%. Certo? Tudo bem? Bom, próxima questão. Dentro de uma sacola existem bolas numeradas com 1, 2, 3, 4 e 5 cada bola com um número. Letícia retira uma bola, lê o número escrito nela e devolve a bola para a sacola. Em seguida, ela retira novamente uma bola da sacola e lê o número escrito nela. Qual é a probabilidade dos dois números lidos por Letícia serem iguais? Então veja, vamos listar os casos possíveis que Letícia pode tirar. Ela pode tirar o número 1 na primeira rodada e na segunda rodada o número 1. Pode ser o número 1 primeiro e o número 2 na segunda. Na primeira pode ser 1 e na segunda 3. Ou pode ocorrer 1 na primeira e 4 na segunda. Ou ainda 1 na primeira e 5 na segunda. Certo? Bom, por outro lado, supondo que Letícia tirou 2 na primeira extração. Na segunda extração ela pode tirar 1. Se foi 2 na primeira, na segunda pode ser 2. Sendo 2 na primeira, a segunda pode ser 3. Sendo 2 na primeira, a segunda pode ser 4. Sendo 2 na primeira, a segunda pode ser 5. Agora, supondo que ela não tirou 1 nem 2 na primeira extração, supondo que ela tirou 3. Então, se na primeira extração foi 3, na segunda pode ser 1. Se na primeira foi 3, na segunda pode ser 2. Se na primeira foi 3, a segunda pode ser 3. Se na primeira foi 3, a segunda pode ser 4. Se na primeira foi 3, a segunda pode ser 5. Certo? Bom, depois temos que considerar o caso que a primeira extração foi a bola de número 4. Se a primeira foi 4, a segunda pode ser 1. Sendo a primeira 4, a segunda pode ser 2. Se ela tirou 4 na primeira extração, a segunda pode ser 3. Se a primeira foi 4, a segunda pode ser 4. E se ela tirou 4 na primeira, a segunda pode ser 5. Por fim, eu suponho que Letícia tirou 5 na primeira e explora as outras possibilidades. Ó. Ela tirou 5 na primeira, 1 na segunda, 5 na primeira, 2 na segunda, 5 na primeira, 3 na segunda, 5 na primeira, 4 na segunda. E por fim ela tirou 5 na primeira extração e 5 na segunda extração. Certo? Bom, note o seguinte, que o meu espaço amostral ele tem 25 elementos, tá certo? Bom, agora eu vou voltar a minha atenção para os casos que eu
Desejo. O que é que eu desejo? Eu desejo que os dois números retirados por Letícia sejam iguais. Os casos que isso acontecem são os casos que ela tira 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4 e 5 e 5. Ou seja, os casos favoráveis são 5. Ou seja, a minha probabilidade P de A vai ser igual a, os casos favoráveis, 5 sobre o meu espaço amostral, 25. Ok? Bom, posso multiplicar numerador e denominador por 4, certo? Daí eu fico com o seguinte: a probabilidade dos números retirados por Letícia serem iguais vai ser igual a 5 vezes 4, 20, dividido por 25 vezes 4, 100. Bom, ou seja, a probabilidade dos dois números serem iguais vai ser dada por... Note o seguinte: uma porcentagem é uma fração de denominador 100. Aqui eu tenho 20 sobre 100. Então, essa probabilidade é de 20%. Certo? Tudo bem? Bom, com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.